pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Estou aqui com o Vinícius, osteopata, e agora ele vai falar um pouquinho pra gente sobre as aplicações da osteopatia nos adultos. Vini, o que a gente pode indicar, como que a osteopatia pode melhorar a nossa vida? Tá, vamos lá. Sempre que chega um adulto no consultório, é interessante entender como que é a vida desse adulto, né, de uma maneira geral. Então, se esse adulto se alimenta bem, se ele dorme bem, a atividade laboral, se tem histórico de cirurgia, se faz tratamento de saúde, né? Então, o que a gente precisa entender? Como que está esse corpo no estado geral? Então, através de testes manuais e, lógico, de acordo com a queixa principal do paciente, nós vamos fazendo uma avaliação, guiando para esse panorama que o paciente apresenta. Mas geralmente quais são as queixas que levam o paciente até você? Muita queixa de lombalgia, dor nas costas, na região inferior, cervicalgia, que é dor no pescoço, desconforto gástrico e também problemas decorrentes de sono. Muitos pacientes chegam no consultório falando que não conseguem descansar, que quando amanhecem estão cansados e a gente consegue... Não conseguem relaxar. Então a gente consegue trabalhar esses pacientes sim, né? Justamente porque nós conseguimos alinhar, né? A palavra adequada não é alinhar, mas sim equilibrar o corpo, né? A parte musculoesquelética, novamente a parte visceral, a parte craniana, que faz influência nessas regiões, né? Então aquele paciente que não consegue relaxar, que está muito acelerado, é porque o sistema nervoso simpático dele está muito elevado. Então a gente, com técnicas cranianas, a gente diminui essa questão desse aceleramento desse paciente, entra um pouquinho mais no parasimpático e esse paciente tende a relaxar, né? E pacientes que apresentam dor lombar, cervical, nós avaliamos, né, se esse paciente teve um acidente, né, se teve um choque frontal, né, que vai influenciar na mecânica da cervical. E lógico, quando se fala de cervical, a gente tem que entender, né, que a região todo, né? Que a região torácica também influencia, né? É um todo. Então, sempre o paciente chega para a gente faz esse escaneamento nesse paciente no corpo como um todo, e aí vai devolvendo a mobilidade para as regiões que estão com pouca mobilidade. Gente, é assim, vamos ver se eu tô certa, Vini. A gente tem muito mais músculo no corpo da gente e muito mais osso do que o que a gente tem consciência. E às vezes está doendo aqui, mas o problema não é aqui, o problema é lá. E o osteopata vai lá e acha onde é que está a raiz do problema e desfaz aquela contratura que vai refletir naquela dorzinha que você estava sentindo ali, ou naquele desconforto de refluxo que você está sentindo, naquela dor epigástrica. É uma coisa muito incrível, tá bom? Não é bruxaria não, é uma coisa científica, muito certa, mas é isso, a gente tem muito mais no corpo da gente do que a gente imagina. Então às vezes a gente está sentindo aquela dor persistente aqui, e o osteopata vai lá, ele vai palpar, ele vai ver se tem centro de contratura, se tem nódulo, vai desfazer, vai relaxar você como um todo, isso vai se refletir, né, na sua função. Exatamente. O objetivo é o quê? A gente equilibrar essa parte musculoesquelética, né, a parte vascular e a parte neural. Então, quando tem algum mecanismo que esteja irritando tanto a parte nervosa quanto a parte vascular, a parte muscular, vai gerar dor, né? E o que é interessante também, Márcia, salientar é o seguinte, que muitas vezes o local da dor não é o local da disfunção. Por isso quê? Que eu falei. Porque o nosso corpo ele tende a compensar, né? Então, se a vértebra inferior ela está com pouca mobilidade, a superior e a inferior vai estar sobrecarregada, né? Então ela tem que desempenhar o papel dessas que não estão trabalhando adequadamente. Então, por isso que acaba gerando as dores e acaba que a gente faz esse trabalho do corpo como um todo para justamente tirar um pouco dessa hipomobilidade nesse tecido, devolvendo e aí sim diminuindo o padrão de dor desse paciente.
A gente tem que pensar que a gente é um organismo e tudo no nosso corpo se comunica. A parte musculoesquelética acaba desencadeando outros processos que podem nos causar desconfortos, que podem causar interferências na nossa vida. Então, sono, irritabilidade, desconforto gástrico, até sua sensação de bem-estar na vida pode estar relacionado a um todo aí. Não estou falando que é um milagre, vai tratar a depressão no osteopata, não é isso. Mas é uma terapia que ajuda junto com as outras coisas. Em tudo na nossa vida, no que a gente fala do nosso corpo, do funcionamento do nosso corpo, a gente tem que pensar integrando esse corpo, mente, né, espírito, corpo, músculo, tudo junto. E a osteopatia é uma coisa que trata essa parte do nosso corpo e repercute no bem-estar geral. Então, o Vini está aqui, a gente vai voltar para falar mais especificamente sobre outros assuntos, mas para vocês entenderem, quando alguém falar, olha, procura um osteopata que pode te ajudar para essa dor que você está sentindo, ou para esse refluxo que você tem, ou para essa disfunção de sono que você tem, para você entender como que o osteopata vai poder te ajudar, tá bom? Um beijo para vocês e até mais. A gente volta para conversar mais. Não esqueçam de divulgar esse vídeo para quem precisa ouvir sobre osteopatia e para quem tem alguma questão dessa. Curtir, compartilhar e tocar o sininho para ser avisado quando tiver mais vídeos. Um beijo para vocês e até mais.